Olá, gente linda! Tudo bem com vocês? Que alegria estar aqui estudando com vocês, porque isso é o que eu sempre gostei de fazer, estudar e transmitir também esse conhecimento. Essa aula aqui é uma aula gravada, mas eu estou ao vivo com você aí para responder todas as suas dúvidas ao vivo e a cores aí no chat, tá bom? Então já vai colocando todas as suas dúvidas. Bom, hoje a gente vai falar sobre as lesões, né? A gente vai fazer um apanhado sobre a questão das lesões e de que forma que a minha aula pode impactar. Então, como que você planeja uma aula para poder impactar na prevenção de lesões? Mas para isso a gente precisa entender um pouquinho como as lesões se dão, né? Quais são os fatores de risco dessas lesões? Para que você possa, de fato, refletir sobre se sua aula está sendo segura, eficiente, tá bom? Então, a gente vai ter esses 3 dias para conversar bastante. Bom, mas antes da gente começar, deixa eu me apresentar um pouquinho, né? Sou Sandra Mota, fisioterapeuta há 26 anos, profissional de educação física há quase 30, bailarina minha vida toda, né? Na área de dança contemporânea, moderna, mas sempre fiz aula de clássico também. Então, eu resolvi juntar esses conhecimentos também como professora de faculdade, de pós-graduação. Hoje eu faço parte da equipe CESDAN, da pós-graduação Dança e Corporeidade, do Instituto Ítalo-Brasileiro. Então, eu resolvi realmente juntar esses conhecimentos para ajudar você, profissional da dança, a entender melhor esse corpo, como ele se desenvolve. A minha vida sempre foi uma vida de muito estudo. Por quê? Eu acho que a minha história, ela se conecta com a história de muitos de vocês que estão aqui nessa live hoje. Porque eu vim de uma família realmente muito pobre, pobre mesmo, pobre de Maria Desci. Eu vim de uma família de muita pobreza. Então, eu vim de periferia. E eu vi que a única forma de eu sair daquela situação era através do estudo. E eu tinha uma paixão muito grande por cuidar das pessoas, eu amava o movimento. Então, eu descobri na fisioterapia, na educação física, na dança, essa paixão e percebi que realmente para eu me desenvolver como profissional, como bailarina, como fisioterapeuta, enfim, para eu sair também daquela situação junto com a minha família, seria através do estudo. Então, a minha vida toda foi de muito estudo e muito trabalho. Eu trabalho desde os 13 anos de idade, né? Estou com 53, então já são 40 anos trabalhando e estudando. Eu falo isso porque muitas vezes eu vejo profissionais dando essa desculpa, é literalmente uma desculpa. Ah, eu não estudo porque eu não tenho dinheiro, eu não compro um livro porque eu não tenho dinheiro. Olha, quantas vezes na minha vida eu deixei de sair, de comprar uma roupa para poder adquirir um livro, para poder estudar de alguma forma. Então, isso não pode ser desculpa, porque hoje, se você quebrar o seu celular, eu tenho certeza que você vai se virar nos 30 para no outro dia você estar com o celular, vai parcelar em milhões de vezes. E é assim que a gente vai engambelando o estudo, né? Vai colocando outras prioridades na frente. Então, pensa nisso, porque a gente precisa realmente melhorar como profissional, se diferenciar no mercado, porque senão você não sai da situação, né? Você não se desenvolve. Hoje o mercado ele é muito exigente, muito, porque tem muita gente, né? Então você precisa de alguma forma se diferenciar nesse mercado. E como que você vai fazer isso? Estudando. Não tem outro jeito. A gente precisa estudar, a gente precisa se aprofundar. E quando a gente trabalha com gente, né? Você dá aí aula para criança, ou adulto, ou idoso, não importa, você está lidando com vidas, né? Vidas que vêm com as suas histórias, vêm com seus problemas de saúde, vêm com seus problemas emocionais, e que você precisa abraçar tudo isso, né? Não considerar
uma turma de dança, mas considerar diversos indivíduos com as suas personalidades, com as suas questões diversas ali de forma individual. Então, nunca perca de vista esse princípio da individualidade. E também o princípio da especificidade. O que esse aluno tem de específico que eu posso trabalhar? Qual é a questão específica que ele tem para eu trabalhar? Então, são questões muito importantes para eu dar uma boa aula de dança, mas não só isso, para eu me tornar um profissional diferenciado, um profissional competitivo, um profissional disputado. Essa é a minha ideia com essa jornada, fazer com que você entenda que você pode ser um profissional disputado. E vou dizer uma coisa para você, de verdade, assim, quando eu estava, assim, no auge de dar muitas aulas, eu era praticamente um adolescente, que eu entrei na faculdade de Educação Física com 16 para 17 anos. E, na época, não tinha muito essa coisa, né, que você tem que se formar depois da aula. Então, eu dei aula a partir do primeiro período. Antigamente era meio assim, né, depois que vieram muitas regras. Então, gente, eu não pedia emprego. As academias ligavam para mim, Sandra, você pode dar aula aqui? Eu falei assim, deixa eu ver aqui na minha agenda, era desse jeito, deixa eu ver. Eu dava aula em 4 escolas, né? 2, 3 vezes por semana e outras 2 vezes por semana. Quando chegava, por exemplo, em época de férias, eu falava, vou montar aulão de dança carnavalesca. Tudo que estiver rolando no carnaval, eu vou dar aula. Eu dava, assim, diversas academias, 10 academias de uma vez num mês, sabe? Porque elas ficavam ligando para mim, disputando. Então, é esse profissional que eu quero tornar você, sabe? Um profissional disputado, mas não tem outro jeito se não for pelo estudo. A gente precisa ter responsabilidade com os nossos alunos. Não é só dar uma aula criativa, sabe? É uma aula segura, uma aula de potência, uma aula que seja eficaz, que faça o seu aluno se desenvolver de verdade, né? Que ele não fique só ali fazendo a aulinha, repetindo movimentos, mas que ele sinta que ele se desenvolve. Quando ele faz sua aula, ele melhora como bailarino, ele melhora fisicamente, ele melhora emocionalmente, psicologicamente, porque é uma aula que motiva, mas ao mesmo tempo e que tira o melhor que ele tem, que sabe que faz brotar nele o potencial que ele tem, que valoriza todas as capacidades físicas dele e faz esse aluno se desenvolver. Então, é esse profissional que eu espero que você corra atrás, tá bom? E eu estou aqui para te ajudar, para conhecer melhor esse corpo, saber desenvolver bem uma aula. Sem conhecimento de anatomia, cinesiologia, alterações posturais que desencadeiam disfunções biomecânicas, que fazem com que o aluno tenha lesão, ou que não permite que ele desenvolva determinados movimentos, sem isso, de verdade, lamento, mas você vai ficar na média. É essa a minha ideia aqui com Dança Sem Lesão, que você saia da média, tá bom? Então, vamos começar entendendo os fatores de risco das lesões. E lembra que eu estou aí no chat para tirar suas dúvidas no ao vivo, tá bom? Beijo, vamos começar. As lesões em dança atingem a grande maioria dos bailarinos de qualquer modalidade. Vocês vão perceber aqui que eu não falo de uma modalidade apenas, mas eu falo da dança, nas suas mais diversas modalidades, seja dança urbana, dança de salão, balé clássico, dança contemporâneo, jazz funk, não importa, dança do ventre. Tem aluno aqui no programa Dança e Lesão de tudo que é modalidade que você imaginar. Então, essa é a minha preocupação, de melhorar a qualidade do profissional da dança, ok?
E a gente vê que as lesões, elas atingem profissionais e amadores. Às vezes a gente fica assim, né, achando que só profissional que vai ter lesão. É praticamente igual à estatística. Vamos dar uma olhada nisso. Veja essa revisão sistemática de 2008. Lesões musculoesqueléticas e dor em dançarinos. Então, tem o artigo aqui, depois vocês dão uma olhada, tá bom? Essa pesquisa foi feita baseando-se em bailarinos profissionais, mas também não profissionais. Então, foram aqui, ó, 1.865 resumos selecionados, 103 artigos foram revisados, mas apenas 32 foram aceitos como cientificamente admissíveis, tá bom? Então, dentro das normas técnicas direitinho de uma pesquisa científica, certo? Então, o que se encontrou de resultados? Há uma alta prevalência e incidência de lesões, as extremidades inferiores são as mais atingidas e também as costas, principalmente região lombar. Tipos de lesões mais predominantes que foram encontradas: lesões de tecidos moles e o mais importante aqui que foi encontrado, o uso excessivo, né? Então, quando você repete muito o movimento, isso é uma causa muito importante dentro das lesões. Outras conclusões que foram encontradas, né? Grupo diversificado de bailarinos universitários, profissionais e modernos. Prevalência pontual de lesões leves foi de 74%. Em nível de profissional, as estimativas de prevalência ao longo da vida do bailarino variaram entre 40% e 84% dentro desses estudos, né? Vários fatores de risco potenciais para lesões são sugeridos pela literatura, mas faltam evidências conclusivas para qualquer um deles, certo? Então, tem muita coisa ainda para ser pesquisada e, graças a Deus, está se crescendo, né? Os trabalhos científicos e a ciência tem sido um aliado muito grande da prevenção de lesões em dança. Então, a gente tem que acompanhar. Bom, há evidências preliminares de que estratégias abrangentes de prevenção e tratamento de lesões podem ajudar a diminuir a incidência de lesões futuras. Então, mesmo nesse estudo mostrando que não há uma compreensão exata, né, dos fatores de risco, mas já se percebe que os cuidados a serem tomados, de fato, podem ajudar ou até diminuir a incidência de lesões em dança. A lesão musculoesquelética é um importante problema de saúde para dançarinos em todos os níveis de habilidades, entendeu? Não importa se é profissional ou se é amador, se tem 5 anos que faz aula ou se tem 10 anos que faz aula, você pode ter lesão. Um bailarino seu, um aluno seu, pode ter lesão. Então, responsabilidade é muito importante para lidar com o corpo do outro. E aí, numa revisão de literatura de 2017, nos diz o seguinte: o risco de lesão é uma combinação de fatores de risco intrínsecos, ou seja, dentro do bailarino, e extrínsecos, fora, que podem ser modificáveis, então a gente consegue alterar, e não modificáveis. Os bailarinos apresentam fatores de risco únicos devido à natureza de sua arte e esporte. Então, a dança, ela tem características muito importantes, né? Como a questão da repetição de movimento, como as grandes amplitudes, como você fazer força já numa amplitude muito grande, as várias manifestações de força que você utiliza em modalidades diferentes, mas também em coreografias diferentes, né? Às vezes um bailarino está numa força explosiva, mas de repente ele precisa sustentar, fazer uma força contida, isométrica, né? De sustentação. Ora, ele precisa de uma força de resistência muito grande, porque ele vai repetir muito movimento. E às vezes acontece isso tudo de uma forma muito rápida,
utilizando fontes de energia diferentes, ora ele está numa energia aeróbica, ora ele está utilizando mais uma fonte de energia anaeróbica, então é muito exigente, a dança ela é muito exigente. Poucas modalidades de esporte podem se comparar à exigência da dança, né? A gente poderia pensar, logicamente, né, na ginástica artística, na ginástica rítmica, que também é muito exigente. E a dança, muitas vezes, ela entra num quadro desse de atleta mesmo, né? Então, todo mundo é atleta que dança? Não, depende do nível de atividade que você faz. Eu, por exemplo, eu me considerava um atleta quando eu estava no auge da dança. Fazia faculdade de educação física de manhã, ensaiava, saía da faculdade, que já era um monte de aula prática, ensaiava de meio-dia às 3. 4 horas eu já estava dando aula até 8 horas da noite. 8 horas da noite eu ia fazer abdominal, ia fazer 1.000 abdominais, assim, sorrindo, né? Então, era uma vida de atleta. Às vezes eu pegava um final de semana, para montagem de espetáculo, ficava 8 horas num dia dançando. Então, a gente vê que é uma vida de atleta. Agora, se você faz, né? Se a pessoa vai ali, faz uma aulinha aqui, uma aulinha não é uma atividade física, mas não é considerado um atleta, certo? Mas mesmo essas pessoas que fazem como atividade física precisam de ter cuidados, porque a gente já viu que o risco de lesões é muito parecido. Nessa pesquisa, onde mais de 2.000 artigos foram selecionados, apenas foram incluídos 56 que estiveram dentro das normas exigidas para o trabalho. Em nível de fator de risco, a gente tem, então, os fatores intrínsecos e extrínsecos mostrados nesse trabalho. Os intrínsecos, idade, sexo, mecânica corporal e o controle motor que a pessoa tem. O que é modificável e o que não é modificável? Vamos ver. Os extrínsecos, tipo de superfície, né? Então, a sala é muito importante, o piso é muito importante, o desgaste do calçado, numa dança de salão, por exemplo, como que está a qualidade desse sapato, ou a sapatilha de ponta, algumas modalidades que utilizam sapato, né? Estileto, então, utilizam sapatos. Então, o desgaste do calçado é muito importante, dança flamenca e tudo mais. Tipo de evento atlético, né? Então, é um fator extrínseco também. Prática versus competição. Então, o aluno, às vezes, vai para uma competição de dança. Pode ser um fator a mais, porque já vai com nervosismo a mais. Dentro dos fatores de risco, nós temos fatores modificáveis e não modificáveis. O que são modificáveis? São aqueles manipulados ou alterados com intervenções não invasivas, ou seja, não é para fazer uma cirurgia, por exemplo, né? Então, o que que a gente pode modificar? A gente pode fortalecer músculo? Sim, podemos, com um bom treinamento físico. Podemos melhorar a mobilidade? Sim, dentro do trabalho de mobilidade, né, de flexibilidade, a gente melhora a mobilidade desse corpo e faz com que essas articulações, esses músculos, esses tendões não estejam trabalhando sempre no seu limite, tá bom? Melhora da postura, é possível? Claro que é, né? A gente faz correção de cadeias musculares, fortalece músculos que são importantes para aquela correção postural. Treinamento para diminuir fadiga, porque a fadiga ela causa um descontrole motor, então você pode fazer uma lesão por descontrole motor. Então, treinar é muito importante. E o que não é modificável? Incapazes de serem alterados por uma simples intervenção como essa que falamos. Simples, viu? Simples. Porque a gente faz um bom trabalho de treinamento físico do bailarino, a gente consegue resultados fantásticos que já diminuem muito os fatores de risco, porque isso é modificável. Agora, eu não posso alterar uma anomalia, eu não posso mudar uma variação anatômica, eu não posso tirar a lesão que já aconteceu anteriormente. Então, veja, às vezes,
se erra muito, querendo, por exemplo, uma rotação externa do bailarino absurda, que ele não tem. Às vezes, o acetábulo dele, onde encaixa a cabeça do fêmur, é aqui para frente, não é lateral. Se ela é aqui, o fêmur ele vai buscar se encaixar da forma como ele consegue. Então, esse aluno vai ter uma rotação mais interna do que externa. E aí a gente fica tentando forçar essa articulação para colocar para fora. Não, a gente não pode forçar, a gente pode fortalecer, a gente pode melhorar a mobilidade máxima possível que aquela articulação permite, mas a gente não pode mudar uma variação anatômica, senão a gente vai ter que fazer cirurgia em todo mundo, né? Então, tem questões que são físicas do bailarino, que eu não posso mudar, mas a gente viu que tem muita coisa que dá para mudar. Ter essa consciência de que com um bom treinamento, com bons exercícios, por isso que dentro do curso Dança Sem Lesão tem mais de 100 exercícios, e eu fico muito feliz quando um aluno ele fala, Sandra, esse exercício foi ótimo, para isso, melhorou isso no aluno, amplia a sua visão, né? Sai só da técnica da dança, sai só da aula, mas amplia a sua visão. Essa é a minha, é o meu grande objetivo aqui dentro do Dança Sem Lesão. Então, aquilo que é modificável, eu estou aqui para te ajudar. Então, eu posso melhorar a qualidade física do meu bailarino, eu posso melhorar aquela condição biomecânica do meu bailarino com simples medidas, tá bom? Com um bom treinamento físico. Então, fica já a dica aí para a gente pensar sobre essas questões. Então, vamos continuar aqui. Eu não estou preocupada de correr, tá? Eu quero que você aproveite bem esses conteúdos, eu quero te dar o máximo de conteúdo possível. Por isso, nós temos 3 dias para a gente conversar sobre isso, tá? Para a gente se desenvolver nesse processo da aula, mas eu preciso passar para você esse antes, para que você entenda o porquê de organizar bem uma aula, certo? Então, fatores de risco modificáveis intrínsecos mais comuns associados a bailarinos. Olha aqui, coisa simples, fraqueza da musculatura central. Então, muitas vezes, o que eu vejo? Só se preocupando com flexibilidade, não pode. Eu preciso me preocupar também com a força muscular. Como que eu mantenho uma postura se meu core está desmontando, gente? Não tem como. Não tem como. Então, a gente precisa trabalhar força muscular do centro desse corpo, tá bom? Pensa nisso. Discrepâncias na amplitude do movimento dos membros inferiores. Então, às vezes, você tem um quadril, uma articulação do quadril hipermóvel, o aluno faz um giro de 360 com o membro inferior, né? Pegando lá na articulação do quadril, mas tem muitas vezes uma baixa mobilidade no joelho, por exemplo. Ele não consegue nem estender o joelho todo, tem um genuflexo. Então, essa discrepância, ela é um fator de risco e que é possível modificar, porque a gente consegue fortalecer o músculo certo e alongar o músculo certo. Hipermobilidade. Gente, eu quero até compartilhar aqui para falar olho no olho. Na dança, a gente vai pegar muito aluno com hipermobilidade sistêmica, né? Então, aquele aluno que faz uma hiperextensão de joelho, por exemplo, né? Os cotovelos hiperestendidos. A gente precisa se preocupar de dar controle nessa amplitude de movimento. Porque o ligamento, qual é o grande objetivo do ligamento? Dar estabilidade para aquela articulação. Então, o ligamento ele é um estabilizador passivo daquela articulação. Então, quando eu fico com o meu exercício favorecendo ainda mais o aumento daquela hipermobilidade, eu estou tirando cada vez mais a estabilidade daquela articulação. Então, a gente vê ainda professores achando lindo aquela linha de movimento que o joelho vai lá embaixo, faz aquele arco. Não estou dizendo que a criança que tenha, ela não vai poder estender o joelho. Eu estou dizendo de profissional que fica forçando aquela articulação para fazer aquele arqueado, porque ele acha bonito.
né? Então, isso é terrível, terrível, porque você está fazendo com que o seu aluno atinja o seu objetivo de olhar e achar bonito e tirando a estabilidade articular dele. E tirando a possibilidade dele dançar por muitos anos, porque em breve ele vai desenvolver uma artrose, ou em breve ele vai fazer uma lesão feia de joelho. Entende? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. E se eu tenho um aluno hipermóvel, eu vou colocar ele na aula de alongamento para quê? Né? Então, as escolas muitas vezes, hoje é o dia do alongamento. Beleza, mas todo mundo está precisando mesmo de fazer esse alongamento? Todo mundo está precisando de melhorar a flexibilidade? Ó, a gente precisa pensar, né? A gente precisa pensar. Porque se aquele aluno já é hipermóvel, ele se gira, gira todo, se der bobeira, ele já está trabalhando no circo. Eu preciso fortalecer essa criatura. Por quê? Isso foi doido mesmo, tá, gente? Liga não. Aquela musculatura precisa ajudar o ligamento que não está dando conta de estabilizar. Então, o meu músculo, que é um estabilizador dinâmico, ele forte, ele vai ajudar aquela articulação a estar mais firme, certo? Então, vamos lá. Fadiga. Quantas vezes se repete milhões de vezes o movimento na dança, e muitas vezes de um lado só, não fazendo o equilíbrio, e sem uma preparação física. Você pode repetir o movimento quantas vezes você quiser, desde que o aluno esteja preparado fisicamente para fazer aquilo. Né? E isso é uma coisa interessante também, quando a gente faz um trabalho de treinamento físico, ele vai precisar repetir menos, porque ele vai conseguir fazer o movimento mais rápido, porque ele já preparou o corpo. E querendo ou não, mesmo você estando com a musculatura boa, ficar insistindo em cima da articulação é um fator de risco importante. Agora, se você está com a musculatura fraca, nossa, isso aí é um desastre, né? Um desastre, porque você não vai dar uma sustentação boa para aquela articulação, vai fadigar muito rápido e vai ter um descontrole motor, entende? E aí é um desastre. Estou falando isso tudo para que você entenda da importância de quando você prepara uma aula, você pensar sobre tudo isso. Você olhar para aquele aluno, qual é a necessidade daquele aluno. Eu não posso preparar uma aula colocando todo mundo num caldeirão. Eu preciso olhar para cada um, tá? Esse é um propósito muito grande que eu tenho aqui dentro do Dança Sem Lesão. É que os alunos sejam respeitados na sua individualidade, ampliando o seu olhar. Então, quando você compreende as alterações posturais, as disfunções biomecânicas, isso faz uma diferença enorme, enorme, enorme. Quer ver? Eu vou colocar um trechinho para você de um depoimento de um aluno que eu achei muito bacana. Ele é um profissional de educação física, professor de dança, e ele, na escola dele, é que faz a avaliação do aluno que chega. E olha o que aconteceu depois dele começar a fazer o curso Dança Sem Lesão. Dá uma olhada nisso. Ô, Fábio, você como uma pessoa que trabalha com avaliação física, né, com treinamento de bailarinos, está fazendo diferença para você? Está te ajudando? Nossa, completamente. Tudo começou até, como eu também sou formado em educação física, como resgate de alguns pontos que há muito tempo eu não estudava. A gente sabe que a ciência está sempre avançando e tem alguns pontos que não fixam tanto na nossa mente logo de cara, e é sempre bom estar renovando, se atualizando, indo atrás. O teu curso, Sandra, já mudou tanto que agora a gente transformou a aula que era de condicionamento físico e flexibilidade em um programa com um acompanhamento mais sério, mais rígido, não de uma forma negativa, mas rígido de mais seguro, que eu acho que faz fazer toda a diferença não só para mim, como professor, mas para os bailarinos e bailarinas principalmente, em pontos de reconhecer questões posturais,
questões de quem já selecionou, quem não selecionou, como a gente pode trabalhar de uma forma uniforme, que seja válida para todo mundo. Isso faz toda a diferença para uma escola. Viu que bacana? Então, o seu olhar amplia, as suas estratégias mudam. E você se diferencia, você se torna um profissional mais capacitado, se sente mais seguro no seu trabalho e transmite muito mais segurança para o seu aluno. Top, né? Vamos continuar aqui? Como eu já disse, o uso excessivo é um fator modificável. Por que é modificável? Como eu falei, se eu faço um bom trabalho físico com o bailarino, eu não vou precisar repetir tantas vezes, porque o erro na dança, gente, é achar que corrige tudo por repetição de movimento. O aluno não está conseguindo sustentar, vai de novo. O aluno não está conseguindo, fortalece o músculo, que ele vai conseguir sustentar. Em vez de 20 vezes, ele vai precisar fazer 5. Entendeu? Desse jeito, desse modelo. Disfunção neuromuscular. Então, esse é um fator intrínseco também que eu posso melhorar a condição da musculatura. Você quer ver, muitas vezes, o bailarino está cheio de ponto-gatilhos, trigger points. Então, com um bom trabalho de exercícios miofaciais, por exemplo, eu consigo melhorar essa condição dele, né? Eu consigo deixar que esse músculo esteja mais nutrido, esteja mais oxigenado, entende? Então, é algo que é modificável também. E no sétimo, aí, modificável, o grau de rotação externa. Eu posso melhorar a rotação externa, né? Principalmente no caso do balé clássico, né? Que tem essa exigência da rotação externa. Eu posso melhorar? Posso, desde que eu não invada a variação anatômica do meu bailarino. Então, como que eu consigo melhorar essa rotação externa? Com o trabalho de mobilidade articular e com um trabalho de fortalecimento dos rotadores externos. E, lógico, uma boa consciência. Só que, para isso, eu vou precisar fazer um trabalho gradual. Sandra, mas sempre ele está fazendo aula com rotação externa, mas muitas vezes o pé está desabando, o joelho está desabando, você nem percebeu. E aí os rotadores que eram para estar trabalhando, não estão trabalhando. E eu tenho exercícios para fazer, é possível fazer exercícios que ajudem ele na hora que ele estiver lá na barra, tentando sustentar uma perna, né? Para ele é muito mais difícil, porque tem que sustentar o core, tem que colocar braço, é um monte de coisa para pensar ao mesmo tempo. Então, se eu fortaleço a musculatura com outros exercícios, eu consigo dar uma qualidade para aqueles rotadores externos muito melhor. E aí, quando ele vai sustentar, ele fica de boa, né? Trabalho a mobilidade e trabalhando, então, esses rotadores externos. Então, é possível, porque o que acontece? Por que eu estou falando isso, a questão da sustentação? Muitas vezes o bailarino está lá com uma sustentação de perna, mas a perna vai entrando, não é isso? Ela não sustenta a rotação, vai virando, né? Vai fazendo uma rotação interna. Por quê? Não tem músculos fortes o suficiente para segurá-lo. Então, acaba voltando. Então, se eu fortaleço essa musculatura, ele melhora a rotação externa e consegue sustentar a postura, tá bom? O que não pode é eu ficar arrumando, né? Ficar tentando forçar ali aquela articulação. Principalmente criança, tá? Muito cuidado com criança. Tem a eterna pergunta: e o sapinho? Essa pergunta é clássica. E o sapinho? Gente, ele não é o melhor exercício do mundo. Sapinho é só um exercício, não tem nada demais nele. Tem exercícios mais eficientes para fazer do que o sapinho. Ainda mais do jeito que na maioria das vezes é feito. Coloca todo mundo num pacote só. Quem tem muita rotação externa, quem não tem rotação externa, e quem não tem fica ali sofrendo, porque vai sentir desconforto, mas está ali, porque toda criança que faz balé tem que fazer sapinho. Gente, arranja outro bicho, tá bom?
E aí, diante do que a gente conversou até agora, as duas primeiras perguntas dessa aula para você são: você tinha conhecimento sobre tudo isso? Sobre todos esses fatores de risco? Você prepara a sua aula olhando para todas essas questões? Então, me responde aqui, olho no olho. Você tinha conhecimento sobre todos esses fatores de risco? Você viu a importância de conhecer tudo isso? Agora, se eu não conheço anatomia, se eu não conheço cinesiologia, se eu não entendo as alterações posturais que geram disfunções biomecânicas, se eu não sei como as lesões acontecem, como que eu vou olhar para o meu aluno de uma forma individualizada? Como eu vou fazer o meu aluno melhorar na dança? Como eu vou fazer para o meu aluno confiar de verdade em mim, porque eu sei o que eu estou fazendo? Como eu vou me sentir seguro como profissional? Entende? É muito importante isso. Então, essa é a primeira pergunta. Você sabia de todos esses fatores de risco? E, logicamente, como melhorar? E a outra questão é se você consegue preparar suas aulas pensando em tudo isso. Porque você só vai conseguir pensar sobre tudo isso quando olhar para o aluno se você tiver conhecimento. Como que eu vou prevenir o meu aluno de lesão, de algo que eu não conheço? Entende? Como eu vou preparar uma aula pensando nessas questões, se eu não sei nem que questões são essas? Se eu não sei como faz um bom aquecimento, como eu vou saber se aquela articulação está trabalhando dentro de um alinhamento e como corrigir aquela falta de alinhamento e o que pode causar? Entende? São muitos conhecimentos que, assim, de verdade, eu não vou conseguir transmitir 40 horas de aula de curso aqui, mas eu quero, no mínimo, fazer você pensar, sabe? Despertar em você que tem muita coisa para se pensar além da técnica da dança, além de uma aula criativa, tá? Então, essa é a minha ideia aqui com você. Bom, eu quero colocar aqui algumas críticas já para que na próxima aula a gente entenda o como eu vou fazer isso melhor. A primeira crítica que eu faço: há muito erro no trabalho de flexibilidade. Então, não sabe a hora de fazer um bom trabalho de flexibilidade. Ah, é para alongar antes da aula? Não, não é para alongar antes da aula. E a gente vai entender o porquê na próxima aula. Ah, é para alongar depois da aula, tendo ensaio logo seguida? Não. E a gente vai entender por quê na próxima aula. Ah, eu posso fazer o aquecimento e ir conversar com a turma, depois continuar a aula? Não, porque eu vou perder o aquecimento. Isso é comum, não é? Gente, vamos aquecer. Ah, agora temos que conversar sobre o figurino. E aí, perde todo o aquecimento. Então, o que que o aquecimento faz? Qual é a função do aquecimento? Se eu entendo qual é a função do aquecimento, eu não vou cometer esse erro de sair do aquecimento e pensar em figurino. Entende? Então, a próxima aula, a gente vai saber melhor os porquês. Mas eu já estou fazendo essas críticas para te despertar, tá? Para que você já avalie o que você está fazendo. Então, qual é o momento certo de fazer um bom trabalho de flexibilidade? Por exemplo, é muito comum no balé clássico, porque eu faço aula há muito tempo de balé clássico também, apesar de nunca ter subido no palco para dançar balé clássico, porque não é minha praia, mas eu sempre fiz aula, eu gosto de fazer aula do clássico, eu acho bacana para o corpo. E aí, é muito comum o professor, para a primeira parte da aula, sai da barra e bota todo mundo para fazer alongamento. E aí, depois, ele bota para fazer centro.
Será? Vamos saber na próxima aula se é a melhor opção. O que a gente pode fazer para melhorar isso? Ah, Sandra, mas eu fiz o curso do balé e ensinaram dessa forma. Sim, mas as coisas mudam. E é importante que a gente vá acompanhando o que está sendo mudado. E a gente pode, dentro da nossa sala, ter a liberdade para fazer um trabalho melhor até do que foi aprendido. Então, questione tudo. Esse sempre foi assim, nossa, eu sempre perturbei muito os meus professores, porque eu questionava tudo. É importante, questionem até o que eu estou falando. É importante a gente aprender a questionar, mas um questionar buscando melhorar, né? As minhas perguntas para os meus professores nunca eram para detonar um professor. Não. Minhas perguntas é porque eu queria realmente saber, eu queria compreender aquilo de verdade. E os professores me respeitavam por isso, sabe? Sandra cerca a gente no corredor o tempo todo, mas era por uma boa causa, porque eu de fato queria aprender, eu não queria provocar professor, eu não queria testar professor, eu queria aprender. Então, quando eu estudava, eu era louca, assim, quando eu ia estudar para uma prova, eram diversos livros abertos em cima da cama, na época que eu fiz a faculdade, não tinha essa coisa de internet, agora está muito mais fácil para você, inclusive o curso Dança Sem Lesão é online, é super prático, mas eu espalhava vários livros em cima da cama, não menos que 3, para estudar um assunto, e mais todas as 1000 anotações que os professores tinham passado. Hoje você tem facilidade com artigo científico, curso online, que é muito mais fácil. Então, eu queria ver as várias opiniões. Por exemplo, hoje eu mostrei algumas pesquisas para vocês. Se vocês olharem, vão ter pesquisas que vão questionar essas. Entende? Isso é bacana. Não é, nossa, eu vou pirar. Não, pirar é importante também. Para a gente estudar, pirar é importante. Para que a gente tire também as conclusões da gente, veja o que é mais eficiente com os nossos alunos, entende? Então, assim, estudar, estudar sempre. Então, essas são algumas críticas. A questão do trabalho de alongamento é, na maioria das vezes, feito no momento inadequado. A forma de aquecer, muitos erros, porque o aquecimento ele tem uma sequência independente da modalidade, tá? Então, assim, independente se você dá aula de balé clássico, de contemporâneo, não importa. Você vai ter uma sequência lógica e prudente para preparar essa aula. O olhar para o aluno, o que esse aluno está fazendo? Então, essa é uma outra crítica que eu faço, críticas construtivas, tá, gente? Diga-se de passagem. Críticas construtivas. É que o professor não sabe corrigir muitas vezes. O aluno está lá, tipo assim, o que eu vejo? De boa, tá, gente? De boa mesmo. O que eu vejo? O professor assim, seu pé está pronando. Mas o aluno, ele não sabe o que está acontecendo no corpo dele. E o professor não sabe que são determinados músculos que esse aluno precisa trabalhar. Então, o aluno fica anos fazendo aula com os pés pronados, mas eu corrijo, eu sempre falo para o aluno para que o pé dele está pronando, que ele precisa melhorar. Mas, criatura, ele tem músculos que ele precisa fortalecer, que ele não sabe, que é o profissional de dança que tem que estudar para falar isso para o aluno. Ele vai seguir o que você está falando, desde que você entenda o que você está falando. Então, só você olhar já é alguma coisa, né? Porque tem gente que não consegue nem ver o pé pronado. Já é bastante coisa. Mas precisa ter a resolução. O que eu faço? As mentorias que eu dou dentro do Dança Sem Lesão são verdadeiros treinamentos desse olhar. O que eu faço com isso? Precisa treinar o olhar, tá bom? Então, a correção é fundamental. Sandra, isso tem a ver com o assunto? Claro que tem, nós estamos falando de aula. Aulas que vão detonando o bailarino e que muitas vezes ele vai para a coreografia cheio de erro biomecânico que vai causar disfunções.
que vai gerar lesões, gente, que na maioria das vezes não são lesões bruscas, são lesões que vão acontecendo de forma micro, que se somam e causam uma grande lesão. Entende? Ah, não começou do nada. Na grande maioria das vezes, não começou do nada. Começou de uma alteração postural que causou uma disfunção biomecânica, que gerou dor e que foi gerando microlesões até não ter mais muito o que fazer. Pronto, ferrou o menisco, agora vai ter que ir para cirurgia. Estirou o ligamento, lesionou o ligamento, fez uma tendinopatia. Tem coisa que a gente vai conseguir reverter. Tem coisa que o bailarino vai ter que conviver, né? Ele vai ter que conviver da melhor forma possível, porque a prevenção ela não acaba nunca, mas se eu não entendo como corrigir aquela disfunção, não tem jeito. Esse bailarino vai se lesionar em algum momento. Entende? Olha a responsabilidade nossa. É muita responsabilidade. Então, feitas algumas críticas, a gente amanhã vai entender o como fazer de uma forma melhor, tá bom? Ó, um grande beijo para você, parabéns por você estar aqui estudando e venha para a próxima aula, porque eu vou estar aqui no chat tirando todas as suas dúvidas. Você vai entender melhor também sobre o programa Dança Sem Lesão, a gente vai falar ao longo dessa semana, porque também a gente vai abrir a turma número 9 e tem desconto para quem chega na frente. Então já fica esperto que a gente vai conversar sobre isso, tá joia? Ó, beijo no coração. Tchau, tchau.